É o contrário. Aqui é o contrário, tá? Né? Antes do zero é o contrário de depois do zero. Contrário, vírgula, porque no P igual a 1 ela diverge tanto antes como depois do 1. Então, quem é a integral de 0 a 1 de 1 sobre raiz cúbica de x? Integral converge ou diverge? Converge. Quem é o P? Então, qual é o valor, hein? É 1 sobre 1 menos 1/3, que dá 2/3, que dá quanto? 3/2. Mas se for integral de 0 a 1 de 1 sobre x3, diverge. É quanto? Mais infinito. Entendido? Tá? Deixa eu ver uma outra situação. Hã? Sim. Agora. Ó. Passei, ó. Vale também, pessoal, a seguinte situação, ó, tá? Olha a situação, ó. Sejam A e B reais com A menor do que B, tá? E F contínua. F é uma função contínua em AB, tal que o limite de f de x com x tendendo a B pela esquerda não é um número real. Não é um número real. Ora, é claro que você tem o seguinte: dado U pertencente ao intervalo, dado U pertencente a esse intervalo, tá? Tá o quê? Aqui é uma vírgula, faltou informação. São três coisas. AB real, com A menor que B. F contínua em AB, tal que não existe esse limite. E C, um número no intervalo AB, A fechado, B aberto. Agora, só você olhar para cá, ó. Olha a figurinha, ó. O A está aqui, B é aberto, e você tem um C aqui. Agora eu vou pegar um U aqui, ó. Dado U no intervalo que A fechado, B aberto, pegue o U em qualquer situação. Eu te pergunto, quem é a integral de A a U de F? Quem é? A integral de A a U é a integral de A a C da F mais o quê? A integral de quanto? De C a U da F. E assim
Quem é a integral de C a U da F? É igual a quê? A integral de A a U da F menos a integral de A C da F. Agora, para essa pergunta. Faz o U tendendo a B pela esquerda. Faça o U tendendo a B pela esquerda. O limite disso aqui é um número real, se somente se o limite disso é um número real. Por quê? Porque isso aqui é uma constante. Tá? E o limite disso é igual a essa constante, mais o limite disso. Vale tanto, quer dizer, se esse é real, esse aqui é real. Se esse é mais infinito, esse aqui é o quê? Mais infinito. Se esse é menos infinito, limite, tá? Limite com U tendendo a B pela esquerda. Se o limite aqui é menos infinito, o limite aqui é quanto? Menos infinito. Se o limite não existe, aqui também não existe. Vale para cá também. Se esse limite é real, esse é real. Se o limite aqui é mais infinito, o limite aqui é mais infinito. Limite com U tendendo a B pela esquerda. Se o limite aqui não existe, o limite aqui não existe. Então, daí sai a seguinte conclusão. Qual é a conclusão? A integral de A a B da F, ela converge se somente se o quê? A integral de quanto? De C até B, que é imprópria. Olha onde é que está o C, ó. C está aqui. A impropriedade é no B. Se somente se essa integral converge com a seguinte identidade, que é a integral imprópria de A a B da F, porque isso aqui é uma integral imprópria. Quem é? É a integral de A a C, que não é uma integral imprópria, porque a função f é contínua no intervalo fechado da C, mais a integral imprópria C a B. Nas situações que eu coloquei, onde é que está a impropriedade? A impropriedade está aqui e aqui. Aqui não. Aqui é o número real. Qual é a outra? Essa integral aqui, ó. Ela é mais infinito, se somente se o quê? A integral de C a B também é o quê? Mais infinito. Tá? Outra. Qual é a outra? A integral de quanto? De A a B da F. Ela é menos infinito se somente se a integral de C a B da F é menos infinito. E, finalmente, a integral de A até B da F. Isso aqui é limite, tá? O limite não existe se somente se a integral de C a B não existe. E aí você consegue vislumbrar, tem essas propriedades análogas, se for a impropriedade aonde? No A. Tá? Mesma coisa, mesma situação. Tá? Não vou colocar aqui, porque são só replicando propriedades básicas. Isso aqui a gente não chega a lugar nenhum. Eu quero aproveitar os minutos que sobram para trabalhar com essa função aqui, ó.
Olha aqui. Considera a seguinte função. Seja f de x igual a raiz quadrada de 1 menos raiz cúbica de x2, tudo isso à terceira. Tá? F de x igual a raiz quadrada de 1 menos raiz cúbica de x ao quadrado, tudo isso à terceira. Observe uma coisa. Essa função, tá? Primeira observação é que essa função ela é contínua no intervalo 0 fechado, 1 fechado. Na realidade, ela é contínua no intervalo menos 1 fechado, 1 fechado, que é o seu domínio, tá? Porque eu preciso que para isso aqui existir, esse negócio aqui tem que ser menor, tem que ser positivo, maior que ou igual a 0, não pode ser negativo. Mas para isso o x tem que estar entre menos 1 e 1. Então, primeira coisa, observar que a função f é contínua, f é contínua em 0 fechado, 1 fechado. Segundo, pelo teorema, pela regra da cadeia, a f é claramente diferenciável em que 0 aberto, 1 aberto. A f é diferenciável aqui. No 1, a regra da cadeia não garante, porque a raiz quadrada não tem derivada no 0. A raiz cúbica também não tem derivada no 0. Então, eu não consigo garantir pela regra da cadeia, assim olhando, a derivada no 0 e a derivada no 1. Mas no intervalo aberto eu tenho a diferenciabilidade. E eu quero encontrar a derivada dessa função. Olha, derivar isso aqui, ó, raiz quadrada, aí tem a raiz cúbica no meio, né? E depois já tem uma raiz cúbica aqui. Mas observe uma coisa. Dado x no intervalo 0, 1 fechado, primeira conclusão que você tem é que f de x é maior que ou igual a 0, não é? F de x é maior que ou igual a 0. E observe o seguinte. Você vai ter essa igualdade, e você tem de fato essa igualdade, mas essa igualdade aqui é equivalente ao seguinte, ó. Isso aqui é equivalente a eleva ao cubo. Fica o quê? F de x à terceira igual a quê? A 1 menos raiz cúbica de quê? De x2 a... Não, peraí. F de x ao quadrado, né? F de x a raiz quadrada. Fica f de x ao quadrado igual a 1 menos raiz cúbica de x2 a terceira. Concorda comigo? Concordo. Isso aqui é para facilitar a conta da derivada, ó. Isso aqui é equivalente ao seguinte. Tira a raiz cúbica. Então, isso aqui é equivalente a quê? A raiz cúbica de quê? De f de x ao quadrado, tá certo? Igual a quê? A 1 menos raiz cúbica de x ao quadrado. Então, essa aqui é equivalente. Então, essas coisas são equivalentes. Mas isso aqui eu sei que é verdade, que é a definição da função. Como isso é equivalente a isso, então você tem o seguinte, daí você tem f de x elevado a quê? A 2/3, mais x elevado a quê? A 2/3. Isso aqui é igual a quê? A 1, para todo x no domínio da função. Logo, onde tem derivada, logo, dado x pertencente ao intervalo 0, 1 aberto, eu posso derivar
Essa expressão diferencial. E quanto é que dá a derivada disso? Dá 2/3 de quem? De f de x elevado a quanto, hein? Menos 1/3. Vezes o quê? F de x pela regra da cadeia. Mais quanto? 2/3 de x elevado a quê? Menos 1/3. Isso aqui é igual a quanto? 0. Ou seja, se você cancelar o 2/3 com 2/3, vai ficar f' de x igual a menos x elevado a menos 1/3 sobre f de x elevado a menos 1/3. Ou seja, a derivada de f em x é, passando para o outro lado, vai ficar f de x elevado a 1/3 sobre x elevado a 1/3. Concorda comigo? Concorda comigo? Tá certo? Que é igual a quem? Que é igual a... Quanto é que dá f de x elevado a 1/3? Ó, se você pegar f de x, dá quanto? Para facilitar a conta. Quanto é que dá a raiz cúbica disso aqui? Então fica... O 3 cai fora, então fica só o quê? Raiz quadrada de 1 menos o quê? Raiz cúbica de x2 sobre raiz cúbica de x. Concorda comigo? Então a derivada para todo x aqui, a derivada é essa expressão. Entendido? Vocês entenderam a conta? Quer dizer, facilitei a conta usando... é como se fosse usando derivação implícita. Tá? Então você tem isso aqui. Agora observe, ó. Se vocês lembram que se uma função é contínua numa vizinhança de um ponto, diferenciável numa vizinhança estrita desse ponto, e a derivada tem limite, sendo um número real no ponto, a função é diferenciável no ponto, e quem é a derivada no ponto? É o limite da derivada, com x tendendo ao ponto. Isso é a regra, isso é consequência do teorema do valor médio. Então, daí, pelo teorema do valor médio, qual é o limite da derivada com x tendendo a zero? Qual é? Qual é o limite disso aqui com x tendendo a zero pela direita? Qual é? Mais infinito. Então, ela não tem derivada no zero. Tá certo? Porque a derivada não tem limite. Então, daí, a f não é diferenciável em zero. Não é diferenciável em zero. Só que acontece, como o limite da derivada é mais infinito, significa que a reta tangente é horizontal. E qual é o limite disso aqui com x tendendo a 1? Zero. Então, a f é diferenciável. É diferenciável aonde? Em 1 com... Quem é a derivada da f em 1? Quem é? É zero. Agora observe que do 0 ao 1, aberto no 0, fechado no 1, a derivada é sempre negativa. Então essa função ela é estritamente decrescente. Ela é contínua no intervalo fechado, diferenciável no intervalo aberto, a derivada negativa. Então ela é estritamente decrescente. Então o gráfico dessa função, eu não vou nem para a derivada segunda. Se analisar a derivada segunda, você chega também que ela é estritamente convexa. Tá? Mas vamos ver aqui. Está aqui o x e o y. Está aqui o 1. Está aqui o 1. Hã? Aí tem o menos. Tem o menos aqui. Por isso é que ela é estritamente decrescente. Tá certo? Tem o menos aqui. Por isso é que ela é estritamente decrescente. Porque isso aqui é positivo. Isso aqui é negativo. Raiz, né? Isso aqui é positivo, desculpa. Isso aqui é positivo, positivo. Claro, raiz quadrada.
com menos na frente, negativo, extremamente decrescente. Eu pensei no mesmo e esqueci de colocar. Então, ela é, ó, a derivada aqui não tem derivada, mas a reta tangente é vertical. Por quê? Porque o limite da derivada é quanto? É menos infinito. Menos infinito. Reta tangente horizontal. Hã? Menos infinito, certo? Então ela sai daqui assim, ó. Ó, faz isso. As inclinações são negativas, ó, então o limite é menos infinito, tá? Então tá aí um gráfico dessa função. E eu posso calcular esse comprimento. Quem é o comprimento desse pedacinho aqui? Quem é o comprimento? Pegue um U aqui, ó. Pegue um U. Porque no zero, a fórmula do comprimento é para uma função que é de classe C1 no intervalo fechado. Então eu não posso, tecnicamente, pegar o intervalo 0, 1 fechado, porque ela não tem derivada. Mas eu tenho o comprimento, ó, vamos lá. Quem é o comprimento do gráfico da f desde U até 1? Quem é? Vamos lá. Isso é a integral de quê? De 0 a 1. De quanto? De 1 mais o quê? A derivada da f em x ao quadrado. Tá certo? A derivada da f em x ao quadrado dx. Então, quem é isso? Isso, integral de 0 a 1, não, integral de U a 1. Então, fica a integral de U a 1 de quem? De 1 mais... Quem é a derivada da f ao quadrado? A derivada aqui. E foque nessa fórmula, para não escrever demais. Foque aqui. Então, fica quanto, hein? Quanto é a derivada ao quadrado? Fica o quê? Fica f de x elevado a quanto? 2/3 sobre o quê? X elevado a 2/3, x elevado a 2/3, tá? X elevado a 2/3, integral em x. Mas isso aqui é a integral de U a 1, de quanto? De 1 fica o quê? No denominador fica x elevado a 2/3, mais o quê? F de x elevado a 2/3, não se assuste, sobre x elevado a 2/3. Integral em x. Quanto é que dá o numerador? Olhe para cá, ó. E para cá, para cá, para cá. Quanto é que dá f de x elevado a 2/3 mais x elevado a 2/3? Dá 1. Então isso aqui fica a integral de U a 1, de 1 sobre raiz quadrada de x elevado a 2/3, que é quanto? X elevado a 1/3. Ou seja, é a integral de U a 1 de x elevado a menos 1/3, integral em x. Quanto é que dá essa integral aqui? Quanto é que dá? Dá x elevado a 2/3 sobre 2/3. Menos 1/3 mais 1, 2/3. Então fica 3/2 de quem? De x elevado a 2/3. De quanto a quanto? De U a 1. Ou seja, isso é 3/2 menos 3/2 de U elevado a 3/2 de U elevado a 2/3, que dá raiz cúbica de U ao quadrado. Esse é o comprimento do gráfico desde U a 1. Então, quem é o comprimento total? Daí, não, comprimento total. Quem é daí? Daí, quem é o comprimento do gráfico? O comprimento do gráfico de f. O comprimento do gráfico de f de 0 a 1. Quem é? É o limite. É o limite com U tendendo a 0 pela direita do comprimento do gráfico de f de U a 1. Ou seja, isso é o limite
Deixa eu ver se eu escrevi correto. Com U tendendo a zero pela direita, de quanto? De 3 meios menos 3 meios de quanto? A raiz cúbica de U ao quadrado. E quanto é que dá isso? 3 meios. Então, esse é o comprimento do gráfico. Tecnicamente, eu não posso fazer a integral de 0 a 1. Mas agora, isso significa que esse comprimento é uma integral imprópria. Ou seja, esse comprimento que eu calculei aqui, ó, esse comprimento do gráfico de f de 0 a 1, é essa integral imprópria. Integral de 0 a 1 da raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado dx. Só que essa integral é uma integral imprópria. Por quê? Porque a função não tem... Qual é o limite disso aqui? Qual é o limite disso aqui com x tendendo a zero? O limite da expressão que eu estou integrando, qual é? Mais infinito. Então, isso aqui é uma integral imprópria. Então, quando eu calculei aqui, eu estou dando uma integral imprópria, porque a derivada tem limite quanto? Qual é o limite da derivada da f em x quando o x tende a menos infinito? Quadrado mais infinito. Somado com mais infinito, o limite dessa expressão é mais infinito. Então, eu estou calculando uma integral imprópria. Quer dizer, o comprimento total é uma integral imprópria. E aí, eu peço, como um exercício, para você calcular o comprimento total dessa curva. Estou terminando. A curva é essa, ó. X raiz cúbica de x2, raiz cúbica de x2, mais raiz cúbica de y2 igual a 1. Eu peço para calcular o comprimento dessa curva. Essa curva, ela é, como a circunferência, ela é simétrica em relação ao eixo das ordenadas, porque se o ponto xy está na curva, o ponto menos xy também está na curva. Ela é simétrica em relação ao eixo das ordenadas, em relação ao eixo das abscissas e em relação à origem. Porque se o ponto xy está nessa curva, o menos x menos y também está, você concorda? Então, essa curva é chamada cúspide. Ela é assim. Do jeito que ela é no primeiro quadrante, ela é em todos os demais. Como é que ela é no primeiro quadrante? No primeiro quadrante ela é o gráfico da f, porque a f satisfaz a equação raiz cúbica de x2 mais raiz cúbica de f de x ao quadrado igual a 1. Então, como é? Está aqui o 1. Está aqui o 1. Como é o gráfico da f aqui? Está aqui. Mas assim como ela é no primeiro quadrante, ela é em todos os outros quadrantes. Por quê? Porque ela é simétrica em relação à origem. Se ela é simétrica em relação à origem, a parte dela no terceiro quadrante é assim. Ela é simétrica em relação ao eixo das ordenadas. Então, ela é assim. Ela é simétrica em relação ao eixo das abscissas. Então, o seu gráfico é assim. E aí me diga, qual é o comprimento total dessa curva? 3 vezes 4. Que dá quanto? 6. O comprimento dessa curva é 6. Ela é chamada, eu acho que é cúspide. Bem, minha maior dúvida aqui é o nome dessa bicha, mas tudo bem. Tá certo? É a cúspide. Entendido aí? Eu fiz todo o trabalho só aqui, porque esse pedaço aqui é o gráfico dessa função f. E aí o resto sai. Então o comprimento total dessa curva é 6. Pronto, vocês estão dispensados, acabou, encerra.